Olá, meu querido amante de livros e bolo. Eu sou Edvan Fel e hoje é dia de leitura. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. E se você está curtindo a leitura, já tem o livro completo de Limiar 1. Você encontra esses livros impressos na linhastortas.com e em e-book para você ler no seu celular, na tablet, no Kindle, no computador ou numa casinha de saber. Lá na amazon.com.br, tem os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, porque isso me ajuda muito o YouTube me olhar e de repente aumentar a visibilidade do canal também. Então, vamos continuar a nossa leitura? Capítulo 29, O Presente. Quando o sol começou a se pôr, o pequeno grupo decidiu acampar. Morrissey acendeu a fogueira e Al e Hawthorne saíram para caçar algo para a janta. Vanna nunca gostou de caçar porque tinha pena dos bichinhos e péssima pontaria, deixando esse serviço para qualquer um que assim o desejasse. Aproveitou o entardecer para dar uma volta nas imediações e ficar a sós com seus pensamentos. Caminhava por um tapete de folhas avermelhadas que ganhavam um bonito tom dourado com os fachos de luz que passavam pelas copas das árvores. Os passarinhos faziam uma algazarra e vários podiam ser vistos voando pelos pedaços de céu azul. Não estava feliz. Não era só a história de Romano ter se debandado atrás da ex. Já não estava feliz antes. Não estava satisfeita antes de saber disso. Sentia o peito pesado e a sensação de fracasso acompanhando-o a cada passo. Longe dos olhos dos rapazes, retirou o vestido, agora com algumas manchas de terra e com um rasgo na barra. Dobrou-o e colocou sua capa e ombreiras. Continuou caminhando para arejar a mente, quando notou que estava ouvindo seus passos nas folhas. E era só o que ouvia. Parou e ergueu a cabeça, percebendo que a floresta mergulhara num súbito silêncio, como se todos os animais percebessem uma necessidade urgente de emudecer. Um vento rodopiou seus cabelos e sua capa, como se fosse um pequeno roda-moinho. E ela sabia que algo não estava certo. Podia sentir que havia alguém ali, ou alguma coisa, observando-a. Algo que estava muito perto. Colocou a mão no cabo da espada dos dragões. E foi quando uma ventania repentina acertou seu rosto que viu surgir diante de seus olhos um enorme dragão voando em sua direção. O susto foi tão grande que ela deu vários passos para trás e acabou tropeçando na raiz de uma árvore e caiu. A criatura pousou, abrindo suas asas e olhando-a nos olhos. Não sabia se era efeito do sol poente, mas o animal parecia dourado, com matizes de cobre e verde. Seus olhos eram verdes como esmeraldas, com um risco negro bem no meio deles. Sua espada brilhou. Ela sabia que sua espada fora encantada para combater dragões, mas a surpresa do encontro tirou sua ação. A imponência do ser também ajudou em sua total falta de atitude. Ele saíra de algum feitiço de invisibilidade e agora estava ali, diante dela, observando-a. Baixou a cabeça até ficar a apenas 1 metro da moça. Sua cabeça era maior que Vanna inteira, que sentia o coração batendo como tambores numa festa. Durante alguns segundos, a criatura apenas observou a humana caída, que por algum motivo bizarro estava presa em um torpor de admiração por algo que causaria sua própria morte. Então é isso, disse Vanna, nesses segundos que parecem uma eternidade em nossas cabeças. Morrerei. Assim, e não de outra forma, é como devo morrer. Num pôr do sol de céu azul, sobre folhas douradas macias como um tapete, cercada por árvores vivas e belas e muito verdes, de troncos cor de cobre, nas presas de um ser magnífico. Houve um período de silêncio, quando presa e predador apenas se olharam. Até que alguém disse algo. É essa? Perguntou o dragão, que tinha uma voz feminina. É essa sim, foi ela quem me salvou com seus amigos. E surgiu ao lado da dragonesa um filhote que Vanna reconheceu de imediato. Ele trazia algo nas patas, uma espécie de trouxa. Você salvou meu filho, disse a dragonesa. Vanna não conseguiu falar nada. A criatura então fez um movimento de cabeça e disse em voz solene.
Obrigada. Vanna ficou de joelhos, ainda meio trêmula. O filhote foi até ela e lhe entregou a trouxa. Meu presente, disse ele, para você e seus amigos. A guerreira sorriu e estendeu a mão, instintivamente, para tocar na cabeça dele. Ele permitiu e o carinho durou momentos sublimes, até que a dragonesa ordenou que era hora de voltarem para casa. O filhote voou. A mãe esticou o pescoço para falar com Vanna, agora de pé. Essa espada que você traz não é coisa boa. Deveria se livrar dela. E então ela levantou o voo e Vanna os acompanhou no ar até que desaparecessem. Soltou o ar e voltou a se ajoelhar, sentindo as pernas bambas. Tocou na sua espada dos dragões, uma conquista das ruínas que já foram o lar de Noaçã e que ele permitira que ficasse com ela para que lutassem contra um inimigo em comum, Algol. Era uma espada hostil aos dragões, mas não a achava tão perigosa. Quando se recuperou do susto, voltou para o acampamento, onde a fogueira já estava acesa e um pato morto estava sendo depenado, enquanto o outro já estava sendo assado. Ela entregou o vestido para Morrissey e colocou a trouxa no chão. Pode ficar com o vestido, Morena, disse o loiro. Ficou melhor em você do que em mim. O que é isso? Perguntou Hawthorne, curioso com a trouxa. Vanna se sentou com eles. Bom, eu estava andando na floresta pensando na vida quando a conversa se estendeu noite adentro. Deixaram a critério da moça ver ou não o conteúdo da trouxa. Diferente de Grulf, que teria aberto tudo no momento em que a coisa fosse para as suas mãos, Vanna não era tão curiosa e achou que devia aos amigos essa surpresa. Quando o cansaço finalmente os alcançou e todas as histórias de dragões findaram, na verdade, contos distantes de pessoas que eles nem conheceram, eles mesmos nunca tinham visto um dragão até o encontro com o filhote dourado, decidiram se revezar para a vigília. Vanna estava ainda muito acesa e se ofereceu para ficar acordada no primeiro turno, mesmo que os rapazes insistissem que ela não precisava. No fim, ela ficou acordada, mas não foi a única. Com o pé apoiado num tronco caído de uma árvore muito velha, ela estava olhando o céu que voltara a nublar. As nuvens davam um efeito fantasmagórico e belo à lua, e não era possível ver nenhuma estrela. Não demorou muito para que alguém se aproximasse dela. O que está perturbando você? Vanna se virou para Hawthorne, que lhe ofereceu um pouco de vinho no odre. Ela aceitou e tomou um gole, se surpreendendo com o sabor. Vinho doce? Adoro isso. É vinho dos monges da deusa Carmenta, explicou ele. É uma deusa das profecias. Dizem que se você beber de seu vinho em lua cheia, ela lhe mostra seu futuro. Vanna olhou para a lua, coincidentemente cheia, com certo interesse. É mesmo? Por quê? Quer saber seu futuro? Perguntou ele, sentando-se no tronco caído que estava diante deles. Ela o acompanhou, sentando-se ao seu lado. Você não? Ele olhou para a lua e ela viu que os seus olhos se entristeceram. Não muito. Passei muito tempo planejando um futuro que não vai acontecer jamais. E se há algo que aprendi, é que não vale muito a pena perder tempo com o futuro. É melhor aproveitar o presente, enquanto ainda o temos. É por isso que tem esse nome, presente. E ele lhe ofereceu mais um gole da bebida doce. Mas me diga, tornou ele, o que te preocupa tanto sobre o futuro? Vanna respirou fundo, devolvendo o odre. Não é sobre o futuro. Sobre o passado? Chutou ele, vendo que ela ficara em silêncio, perdida em seus próprios pensamentos. Ela se virou para ele, tentando colocar em palavras o que a estava incomodando. Nós viemos para cá para ajudar um amigo. Um garoto que ficou aleijado por causa de algo complicado que aconteceu com o Dirk e que não foi culpa dele. A história de Balzul, completou ele, mostrando que sabia do que ela estava falando e, vendo a surpresa dela, explicou. Não foi o vinho de Carmenta, foi Romano que me contou. Bem, nós viemos atrás do cálice do Noaçã para ajudá-lo. Nós também estávamos procurando por um elfo que foi sequestrado em Limiar. Hawthorne continuou ouvindo. E daí que não conseguimos nada, explodiu ela. Nada. Não conseguimos o cálice, não achamos o elfo. Essa vinda para cá foi um fracasso completo. Mas vocês salvaram uma centena de elfos, argumentou ele. Sem falar no filhote de dragão.
Imagino que isso vale alguma coisa. Mas Vincent continua aleijado e Varian continua sumido. Não fizemos o que deveríamos fazer. O rapaz baixou a cabeça um momento, pensando. Então voltou-se para ela com sua voz suave. Princesa, as coisas nem sempre saem como a gente quer. Na verdade, quase nunca. Às vezes nós fazemos o nosso melhor e é com isso que vamos dormir de noite. Eu vi o esforço de vocês. Eu vi o seu esforço. Vocês fizeram o melhor. Não tente controlar tudo, nem exigir do mundo a paga que você acredita que merece. Por mais razão que tenha, vai acabar se decepcionando em algum momento. A vida é feita de coisas que podemos mudar e de coisas que não podemos. Faça o seu melhor e aceite o que o mundo lhe der. É o que eu faço. Ele tomou mais um longo gole do vinho de Carmenta e olhou para a lua. Vanna ficou olhando para ele. Sabia que se conheceram há alguns dias, mas viveram momentos muito intensos, e isso aproxima as pessoas. Ele era uma alma ferida, era possível ver isso. Afinal, ele perdera a mulher amada, e com ela, todo o futuro que poderia ser e jamais seria. Ele perdera os bens, o apoio da família, e vivia com muito menos do que já vivera. E foi quando ela percebeu como Romano se sentia. Abrir mão do passado e dos planos que fazemos, baseados nele, é difícil. Hawthorne flagrou-a observando-o. Ficou um pouco sem graça, mas ela não desviou o olhar. Ele era muito bonito, mas não era isso que ela estava vendo naquele momento. Obrigada, disse por fim. Pelo quê? Eu não fiz nada? Por me mostrar que algumas coisas estão fora das nossas mãos. E então ficaram juntos mais algumas horas, até que Maurice e Al os substituíram, e eles puderam dormir um pouco. Muito obrigada e espero que você esteja gostando de Crônicas de Limiar. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!